Eu sou um motorista de caminhão, e há algo maligno na estrada esta noite. Recentemente, tenho passado muito tempo olhando pela janela para coisas que não estão lá. Não porque esteja ficando louco, mas porque não sou mais o homem que costumava ser. Em meus anos anteriores, eu era um homem cético, racional, com razão e bom senso. Agora não sei o que sou. Tudo o que sei é que estou doente. Parei de ver meu terapeuta e comecei a beber novamente. Qualquer pessoa que tenha lido minhas outras histórias saberá o que me levou a esse ponto. As coisas que vivenciei finalmente me levaram ao limite. Mas não estou aqui em busca de simpatia, estou aqui para colocar minhas experiências para fora, elas não podem ficar presas em minha cabeça por mais tempo. Elas vão me destruir. Contei muitas das minhas histórias ao longo da minha carreira de caminhoneiro. Algumas fazem todo o sentido quando as repasso para minha cabeça, mas outras permanecerão para sempre um mistério. Esta é uma dessas histórias. Já era tarde e, como de costume, eu estava dirigindo há horas. A noite estava escura e o crepúsculo já havia tomado conta do vale há muito tempo. A estática do rádio me acalmava e eu estava em transe. Meu pé no pedal e minha mente em um lugar distante. Eu estava nesse estado hipnótico nos últimos 160 quilômetros, fixado no abismo sem fim que era a estrada à minha frente. De repente, me dei conta. Alguém estava parado na estrada à frente. Eu queria parar, queria bater o pé no freio, mas não conseguia, ele não se movia. Observei horrorizado enquanto eu seguia em frente. Esperei pelo estalo repugnante do osso batendo no metal, mas ele não veio. Nada se seguiu à colisão. Nenhum som, nenhuma batida, nenhum grito. Apenas o choque e a confusão do que havia acontecido. Não olhei para trás, apenas dirigi noite adentro. Horas depois, tive que parar. Não conseguia mais dirigir. Minhas pálpebras estavam extremamente pesadas e não era mais seguro continuar na estrada. Puxei a cama e fui direto para o sono. Tive pesadelos terríveis de silêncio e doença, estava sozinho em uma cadeia de montanhas, com um rugido ecoando como uma avalanche. O chão começou a tremer, uma batida furiosa veio do alto e o céu ficou vermelho escuro, como se sangue tivesse sido derramado nos céus. O estrondo ficou mais alto, agora era uma pancada, com batidas e estrondos como os sons da guerra. Eu acordei. A batida não estava em minha cabeça. Vinha de fora da minha caminhonete. Esse era o som mais furioso que eu já havia ouvido, o barulho de pura raiva. Peguei minha arma e me arrastei até a janela. Do lado de fora havia uma figura, olhando para mim. Eu só conseguia distinguir seu contorno, sem feições, mas ele era alto. Incrivelmente alto. Ele tinha a postura de uma planta murcha. Levantei minha arma em direção à janela, bati o martelo para trás e apontei para ele. Ele pareceu se dissolver na escuridão, desaparecendo no vazio da noite. Voltei para o banco do motorista e dirigi até ver a luz. O amanhecer finalmente despontou no céu e eu estava em paz. Cheguei a um posto de combustível e saí. Quase chorando. Enchi o tanque e paguei. Eu não entendia o que havia acontecido durante a noite. Não entendia por que era eu que tinha de enfrentar essas coisas tão malignas. Fiquei de frente para a lateral da minha caminhonete. Eu gemia. 3 palavras estavam gravadas na lateral do meu caminhão. Você nunca descansará. Sou um motorista de caminhão e algo me seguiu por 320 quilômetros através das montanhas. Não tenho postado ultimamente, pois estive fora em um transporte por um tempo. Durante esse tempo, algo aconteceu comigo. Algo terrível. Quase não consigo mais fechar os olhos sem me preocupar que algo do meu passado volte para me pegar. O que aconteceu comigo em minha viagem mais recente obscureceu ainda mais meu passado. Embora minha mente tente reprimir essas coisas, ela também tenta me convencer de que elas ainda não acabaram e que quem quer que tenha me perturbado está voltando. Eu estava levando minha carga pelas montanhas, sem serviço no meu telefone, sem recepção no rádio. Apenas o som do nada. Foi assim por quilômetros, apenas eu, meu caminhão e a estrada à frente.
Foi muito revigorante, exatamente o que eu precisava depois do trauma dos últimos anos. Notei a hora e acelerei, pois queria sair das montanhas antes do anoitecer, mas, nesse ritmo, não parecia provável. Passou algum tempo e eu estava com vontade de mijar, parei e saí. Estava terminando quando notei algo em uma distância não muito grande. Foi a primeira vez que o vi. Uma criatura que se assemelhava a um homem grande. Eu estava prestes a gritar quando percebi que havia algo errado com seu rosto. Aos poucos, percebi que não se tratava de um homem. O mais chocante é que também não era nenhum animal que eu já tivesse visto antes. Ele estava olhando diretamente para mim. O silêncio de 2 horas foi finalmente quebrado pelo estalo alto de galhos quando a coisa avançou em minha direção. Corri de volta para a van e entrei, imediatamente enfiei as chaves na ignição. Meu transe pacífico havia sido quebrado. Pisei fundo no acelerador, algo que eu tinha de fazer com muita frequência atualmente. Quando comecei a arrancar, vi a coisa sair da linha das árvores e entrar na estrada atrás de mim. Eu estava ganhando velocidade, mas a criatura também. Finalmente, cheguei a 20 km por hora, olhei pelo espelho retrovisor e vi o bicho parado na estrada, olhando para mim com uma expressão de raiva no rosto. Se é que era um rosto. Essa coisa devia ser um homem seriamente disforme, tinha um corpo humano, mas a postura de um lobo em suas patas traseiras, e seu rosto era grande demais para uma pessoa. Os olhos não estavam alinhados e a boca havia se afastado demais do rosto. Balancei a cabeça e segui em frente. Outra coisa para minha mente reprimir e outra coisa para meu terapeuta me dizer que sou louco. Eu já havia percorrido muito terreno e quase saíra da cadeia de montanhas. O crepúsculo estava caindo com força no horizonte e quase me esqueci do que tinha visto. Meu rádio começou a estalar, o que significava que eu estava recebendo sinal e parecia que meu telefone tinha uma barra de sinal. Fiquei aliviado e, pela primeira vez em muito tempo, sorri. O sorriso foi arrancado do meu rosto quando olhei pela janela. Em uma rocha alta, ao meu lado, estava a silhueta nítida do homem. Sua cabeça estava virada e fixa na minha caminhonete. Meu coração afundou em minhas entranhas e continuou a descer quando vi a coisa pular da rocha e descer a colina em minha direção. Como diabos ele havia chegado tão longe? Não havia como o homem ter chegado lá a pé. Minha confusão cessou quando notei que ele estava muito perto de mim. Acelerei, aumentando a velocidade muito lentamente. O homem estava perto agora, quase conseguindo se agarrar à lateral da plataforma. Percebi uma curva à frente e, pelo espelho retrovisor, vi que ele estava prestes a pular para a traseira. Virei a esquina com muita força. A coisa tinha perdido a oportunidade e saiu correndo pelas colinas. Dirigi por muitos quilômetros, a escuridão já havia se instalado. Percebi que meu rádio havia parado de tocar e meu telefone ainda não tinha sinal. Eu tinha certeza de que já deveria ter saído das montanhas. Parei, olhei para o meu mapa e imediatamente percebi que havia tomado o caminho errado. Eu havia seguido as placas de sinalização e pegado a placa que indicava o Main Road. Pensei melhor e me lembrei de que a placa estava bastante torta e tinha sido virada de cabeça para baixo. Percebi o quanto eu tinha sido tolo, pois obviamente era a estrada errada, já que a placa que estava do lado certo teria apontado para o outro lado. Em meio a todo o meu medo, eu não tinha pestanejado. Olhando o mapa, não havia lugar para dar meia volta por quilômetros. Com um suspiro pesado, segui em frente. Quando parti, eu poderia ter visto algo nas árvores. Ao longo da estrada, continuei percebendo algo caminhando atrás da linha das árvores, mas só o vi a cada 2 quilômetros. Não queria nem pensar no que era. Depois do que pareceu ser a viagem mais longa da minha vida, cheguei ao ponto de inflexão e comecei a virar o caminhão. Quando estava virado para a direção certa, soltei um gemido. Ele estava parado na estrada, na minha frente. Dessa vez, pude dar uma olhada melhor nele. Era um homem, alto e muito largo. Seu rosto, como eu havia notado antes, era extremamente disforme. Ele começou a andar em minha direção, muito rápido. Eu não sabia o que fazer. Não podia esperar ali e não podia dar ré.
tranquei a porta e dirigi para frente, na esperança de assustá-lo. Por um breve momento, achei que tinha conseguido. Ele começou a dar a volta pelo lado. Então ouvi subindo pelo lado do passageiro. Peguei as chaves no bolso e tranquei as portas. No mesmo segundo, ouvi o puxão de partir o coração na maçaneta. Uma fração de segundo depois e aquela coisa estaria lá dentro. Jurei e dirigi. O homem estava batendo na janela agora, com muita força. Tudo. Esse foi o momento mais horrível de minha vida. Não sei o que estava pensando, mas baixei um pouco a janela. O homem imediatamente enfiou os dedos, e eu então fechei a janela rapidamente. Ele gritou e os puxou para fora, caindo no acostamento da estrada. Continuei dirigindo, sem olhar para trás nenhuma vez. Cheguei à estrada principal, liguei o rádio no máximo e quase chorei quando vi outros carros. Meu telefone tinha sinal e liguei para meu chefe, contando o que havia acontecido. Ele não acreditou em mim, é claro, e me disse para tirar os próximos dias de folga e que marcaria uma consulta com o terapeuta pela manhã. Eu me senti muito segura ao voltar para a estrada movimentada e fiquei mais feliz do que nunca ao ver o trânsito em minha vida. Naquela noite, deitei-me em minha cama, repassando as coisas em minha cabeça. Quando olhei pela janela, tinha quase certeza de que podia ver algo me observando. Surpreendentemente, fui direto para a cama e não acordei por 16 horas. Eu nunca mais dirigiria em uma rota de montanha. Sou motorista de caminhão e gostaria de nunca ter visto o que vi na beira da estrada. Como caminhoneiro, viajo muito, indo a lugares que gostaria de não ter ido. Como caminhoneiro, vejo muita coisa, vendo algumas coisas que gostaria de nunca ter visto. Como caminhoneiro, tenho muitas experiências, vivenciando coisas que gostaria de nunca ter vivenciado. Mas são essas coisas que me tornam quem eu sou, e é por isso que adoro o trabalho, por não saber o que vou encontrar em seguida. No entanto, não saber significa que você não pode planejar como agirá em determinadas situações, e eu não faço as escolhas certas em determinadas situações. De forma alguma. Há algum tempo, eu estava no Reino Unido, levando uma carga para o norte da Inglaterra. Estava escuro, com poucas estrelas no céu. Por algum motivo, não conseguia me concentrar na estrada e ficava mexendo no rádio. Depois de alguns minutos fazendo isso, olhei para cima e o vi bem nos meus faróis. Um corpo estava esparramado no chão e não se movia. Puxei a caminhonete para o lado e saí. Aproximei-me do corpo lentamente e perguntei com cautela: "O senhor está bem?" Não houve resposta. Aproximei-me, prestes a medir seu pulso, mas percebi que não havia necessidade. O sangue estava escorrendo por baixo dele, um ferimento óbvio de facada. Estava claro que o homem estava morto e eu sabia que tinha de chamar a polícia. Liguei para o número 911 e expliquei o que havia encontrado. Eles disseram que enviariam alguém para me atender e que eu ficasse quieto. Alguns momentos depois, ouvi vozes, gritos e o som de passos rápidos, batendo com força no chão. Consegui distinguir as silhuetas de dois homens, um deles carregando uma sacola, e eu sabia exatamente para que era. Corri de volta para minha caminhonete e entrei, com o coração disparado. Como isso poderia estar acontecendo comigo? Essa era a pergunta que batia em minha cabeça. Os homens já tinham chegado ao corpo, um deles jogou a sacola em cima e correu para o carro. Eu não os tinha visto estacionados do outro lado da estrada. O segundo homem correu para minha caminhonete e começou a tentar subir. Abri a porta com força em seu rosto, ele gritou de agonia e caiu para trás. Fiz a única coisa que consegui pensar em fazer: dirigir. Apertei o pé no acelerador e saí dali o mais rápido que pude, aliviado por ter escapado a tempo. O alívio não durou muito, pois percebi faróis atrás de mim. Eu estava sendo perseguido e, é claro, ele era muito mais rápido do que eu. O carro atrás de mim estava se aproximando gradualmente. Eu sabia que não podia correr mais do que ele, mas com certeza podia ser mais rápido do que ele. Esperei até que ele estivesse bem atrás de mim e, então, pisei fundo no freio.
Fui jogado para frente em meu assento. Quando me recuperei, ele já havia desaparecido. Eu não sabia onde, nem como não o havia atingido. Vi uma curva a alguns metros à esquerda e só pude presumir que ele a havia tomado. Pisei fundo mais uma vez, pois queria ter certeza de que o outro homem não o alcançaria. Eu já estava acelerando há uns 5 minutos quando notei algo no meio da estrada à frente. Eram 2 carros. 2 carros que eu reconheci. Eram os homens, eles haviam formado uma espécie de bloqueio na estrada. Meus pensamentos giravam em minha cabeça: será que eu realmente havia me deparado com algo tão sério a ponto de essas pessoas precisarem de mim morto? Por que eles não tentariam simplesmente fugir? O que devo fazer agora? Anteriormente, falei sobre como, em determinadas situações, faço as escolhas erradas. Agora era uma dessas situações. Passei direto pelo quarteirão e não parei. Os policiais chegaram ao local e me questionaram sobre o que aconteceu e como 2 carros acabaram destruídos no meio da estrada. Eu lhes disse o que havia feito. Um homem foi hospitalizado e o outro fugiu a pé. Os detetives encontraram marcas recentes de pneus nas proximidades e deduziram que o homem havia fugido de carro. Descobriu-se que os homens eram líderes de gangues e que os 2 haviam matado o homem que encontrei na beira da estrada, que também foi identificado como líder de uma gangue. Ainda me amaldiçoou pelo fato de o outro homem ter escapado. Por alguma razão, nunca consigo me livrar da sensação de que, de alguma forma, eu o verei novamente. Sou motorista de caminhão e ouvi algo na traseira do meu caminhão. A mente é um recipiente delicado. Se você a alimenta demais, ela entra em colapso. Alimente-a muito pouco e ela se dissolve. Mas se você continuar alimentando a mente com a mesma coisa repetidamente, isso se tornará rotina e nada fora do comum. É o que dizem. Ao longo de minha carreira de caminhoneiro, vi todos os tipos de coisas aterrorizantes, mais do que qualquer pessoa deveria estar sujeita, e foram essas coisas que fizeram minha mente entrar em colapso. Ouço um barulho à noite e ele não parece uma ocorrência comum, mas me petrifica. Todas as coisas terríveis que vivenciei voltam correndo para mim, e tudo o que seria necessário é o estalar de um galho atrás de mim na floresta. Minhas experiências me deixaram paranoico. Mas foi exatamente essa paranoia que salvou minha vida. Eu estava dirigindo pelo que pareciam ser dias, avançando interminavelmente pela estrada, estrada após estrada, estrada após estrada. Meus olhos se fixaram no chão à minha frente. Eu estava morrendo de fome, precisava de um descanso e minha lista de reprodução do Radiohead estava chegando ao fim. Parei em um posto de gasolina e enchi o tanque do carro. Paguei e o levei para um estacionamento do outro lado do posto. O estacionamento estava quase deserto, mas alguns carros estavam espalhados aqui e ali. Não gostei da sensação do lugar, algo nele me fez tremer. Dei de ombros e entrei na estação para tomar um café e comer alguma coisa. Voltei para minha caminhonete 1 hora depois e entrei. Eu já havia dirigido alguns quilômetros quando ouvi uma batida. Diminuí a velocidade da caminhonete e observei a estrada ao meu redor. Não havia outros carros. De onde vinha aquele barulho? Continuei dirigindo e, depois de algum tempo, ouvi o barulho novamente, dessa vez ainda mais alto. O que estava acontecendo? A essa altura, eu estava muito confuso, mas continuei dirigindo. Depois de 20 minutos, ouvi repetidas batidas. Dessa vez, eu sabia exatamente de onde vinham. Vinha de dentro do caminhão. Se eu não fosse tão paranoico o tempo todo, teria considerado que algo na mecânica estava fazendo som. Mas eu sabia que não poderia simplesmente presumir isso. Parei a caminhonete no acostamento e saí. Andei até a parte de trás. A primeira coisa que notei foi que o grampo havia sido quebrado e as portas haviam sido mexidas. Fiquei intrigado e as abri. Dentro, tudo estava como deveria estar, ninguém dentro, nenhuma caixa movida, tudo parecia estar bem. Recoloquei o grampo e voltei a entrar. Eu sabia que algo humano havia quebrado a fechadura, talvez eles a tivessem quebrado, mas não conseguiam descobrir como abrir as portas.
Embora isso fosse perturbador, pelo menos eu sabia que não havia nada lá dentro. Dirigi de volta para a noite. Dirigi por mais horas quando, de repente, senti um grande mal-estar. Havia algo na parte de trás. Eu sabia disso. Parei a caminhonete, tirei minha arma do porta-luvas e dei a volta. Soltei o grampo e abri as portas, com a arma levantada. Lá dentro, novamente não vi nada. Eu não podia acreditar, sabia que havia algo lá dentro. Abaixei minha arma e estava pronto para ir embora quando vi algo se mover. Alguém estava saindo de trás de algumas caixas e se levantando. A figura escura estava do outro lado do caminhão. Atirei nele e errei, atirei de novo, sem acertar quem quer que fosse. A coisa começou a andar em minha direção. Rapidamente. Estava quase me alcançando e puxei o gatilho. Minha arma fez um clique de vazio. Eu a joguei no chão e fechei as portas, sentindo a pressão exercida contra elas do outro lado. Consegui prender o ferrolho e imediatamente chamei a polícia. Eles me atenderam rapidamente e expliquei a situação. Um policial abriu as portas, enquanto o outro o cobriu. Ambos entraram no caminhão e começaram a olhar atrás das caixas. Alguns minutos depois, eles saíram e me disseram que não encontraram ninguém, mas encontraram uma coisa. Uma escultura de um corpo com a garganta cortada havia sido gravada em uma das caixas na parte de trás, e a faca ainda estava presa nela. Foi feito um teste para verificar se havia impressões digitais, mas não foram encontradas. Algumas semanas depois, eu estava dirigindo quando ouvi batidas mais uma vez. Não consegui olhar para trás, apenas disse a mim mesmo que era minha mente pregando peças. Rezo a Deus para que eu estivesse certo.